Alguém vindo à casa pela primeira vez? Não? Bom, nós hoje então vamos dar início a mais uma reunião pública. Tá baixo? Mais uma reunião pública. Hoje estamos aqui com o Alan, que vai apresentar... Não, já foi tudo, Cristina. Que vai agora que vai falar sobre o tema Espiritismo e Sustentabilidade. Vamos então fazer a leitura do nosso preparo, tá? Em seguida fazermos a prece e o Alan dá início então à palestra. O preparo de hoje é do livro Vinha de Luz, por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Caridade essencial. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andes nele. Está em João, capítulo 5, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se, num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito, se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança, se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo, os quais se refina a compreensão e o auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho de fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Bom, então convido a todos a fecharem seus olhos e levarem o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecermos muitíssimo a oportunidade de aqui termos chegado bem e estarmos aqui dispostos, de mente e corações abertos, para o Alan, que irá trazer o fruto dos seus estudos, todo o ensinamento que ele trouxe, que ele preparou aqui para nos trazer com tanto carinho. Que o Alan, então, consiga ouvir a intuição dos seus mentores, de toda a espiritualidade amiga que aqui já preparou esse ambiente, que ele esteja calmo e tranquilo para nos passar aquilo que ele preparou. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Muito boa noite a todos e a todas presentes. Dividir contigo, viu, Luciana, já o alerta aí para ficar de olho aí no microfone, porque você ia aumentando e eu já sabia que quando eu pegasse o microfone, acho que era capaz de você diminuir o volume. Tá bom. Então estou começando devagarinho, suave.
dizer minha alegria e minha gratidão de estar com vocês na noite de hoje. Há muitos anos que frequento essa casa e sempre retorno com muito carinho pela oportunidade da gente aprender, da gente estudar juntos. Conforme já foi anunciado pela nossa amiga, pela dirigente da reunião da noite, nós vamos conversar hoje sobre espiritismo e sustentabilidade. O que é uma abordagem, do meu ponto de vista pessoal, rica de possibilidades de entendimento e de ampliação da leitura da doutrina espírita, nas suas múltiplas compreensões e alargamentos, né, do entendimento do mundo, da vida da gente, ao invés de muitas vezes a gente fazer uma abordagem mais fechada, mais hermética sobre a bibliografia e os temas em torno do Evangelho, etc., mas a gente tentar entender, estabelecer essas conexões. O que o Espiritismo nos auxilia a compreender os desafios do mundo contemporâneo? O mundo que a gente vive, a experiência presente, né? Neste ano de 2025, nessas últimas décadas que o planeta atravessa, e nós, como membros dessa humanidade, né, estamos também integrados nesta grande viagem, nessa mesma embarcação, né, nesta mesma nau, nesta mesma nave, rumando a um destino, a um futuro que, a depender das vozes às quais nós confiamos a nossa atenção ou até mesmo a nossa fé, pode nos sugerir um amanhã mais próximo ou mais distante de desafios, de tribulações, mas seguramente de pontos de alerta, de pontos de atenção. Quando a gente fala de sustentabilidade, esse estudo nós preparamos poucos meses atrás, por ocasião do Dia do Meio Ambiente, da Semana do Meio Ambiente, e temos circulado por outras casas, por outras instituições que também têm interesse nesse tipo de abordagem. Foi o caso da conversa aqui com a direção da casa, e trouxemos aqui para compartilhar com vocês essa reflexão. Espiritismo, tenho certeza que todos os aqui presentes têm algum sentido de propriedade, de conhecimento, de reflexão, mas o tema da sustentabilidade talvez não necessariamente na mesma dimensão. E essa palavra sustentabilidade, na sua origem, ela tem vários sentidos, né? É polissêmica. Alguns podem fazer uma abordagem mais no campo da economia ou das finanças, né? Que pressupõe uma capacidade de manter o sustento de uma instituição espírita, de uma família, da economia pessoal de alguma pessoa, ou seja, de dar conta das suas próprias necessidades. Assim, eu me sustento, tal instituição, tal empresa é sustentável, né? Nos empresta esse lugar ou esse entendimento de algo que se perpetue, que dê conta das suas necessidades e, neste viés, na dimensão financeira ou econômica. Mas existe uma outra abordagem também possível, e esta que vem ganhando força, corpo, presença nas últimas décadas, e já vamos compartilhar o contexto mais detalhado com vocês, que é aquela que conversa, né, com esse sentido do cuidado e da sustentação da nossa casa, do nosso mundo, do nosso planeta, principalmente no sentido mais comum, ali conversando com aquilo que a gente chama da ecologia, da preservação do meio ambiente, né? Então a gente fala de um mundo mais sustentável. É uma frase ou é um conjunto ali de ideias que nos empresta sentido e que a gente já deve ter ouvido algumas vezes por aí. Aquela é uma empresa sustentável, que tenta nos sugerir que é uma empresa que, durante, né, o seu processo de produção, de comercialização dos seus produtos, dos seus serviços, nas relações que ela estabelece com as suas comunidades, funcionários, fornecedores, na sociedade ou nas sociedades nas quais ou na qual ela se insere, que ela está envolvida, ela tem uma relação de respeito. Ela não é predadora, não tem uma ação predatória, agressiva
contra esse ambiente, contra esses públicos com os quais ela lida, com os quais ela conversa. Então, mais recentemente, e é esse o viés que nós vamos enveredar na conversa da noite de hoje, conversa com esse sentido de sustentabilidade, né? Com o meio, com o planeta, né? Com o ambiente, com a cidade, com as cidades, as sociedades das quais a gente faz parte, né? E até por isso, se a gente faz essa aproximação, ou sugere uma aproximação entre esse conceito de sustentabilidade e espiritismo, talvez uma pergunta bastante plausível seja, né? Mas o que uma coisa, afinal de contas, tem a ver com a outra? Os conhecedores da doutrina, lá das origens do Pentateuco, todo o esforço de codificação de Kardec e seus colaboradores há pouco mais de 1,5 século atrás, será que eles falavam dessa história de sustentabilidade ou isso aí é alguma invencionice mais recente? Eu já me adianto na resposta. Se nós formos buscar, né, na essencialidade, né, restritiva e objetiva do termo, de fato, nós não vamos encontrar lá na codificação referências à sustentabilidade. Por uma questão muito simples. Porque seria um anacronismo, ou seja, uma contradição histórica do tempo, fazer uma associação tão direta a um conceito com aquele momento histórico. Os desafios da sustentabilidade se apresentam para nós, seres humanos, para nós, humanidade terrena, 1 século depois da empreitada da codificação que Kardec enfrentou sob a condução, inspiração dos espíritos superiores. Portanto, se formos buscar lá na codificação abordagens, inferências a esse desafio ambiental, nós não o teremos. Kardec, a seu tempo, meados do século XIX, talvez estivesse ali, talvez não, certamente, lidando com as primeiras, rudimentares, embrionárias manifestações desse desafio, desse impasse ou desse problema que se agrava e se manifesta de forma perceptível 1 século e meio mais tarde. Kardec, como homem do século XIX, observava o adensamento das cidades, os grandes centros urbanos, o chamado êxodo rural, a Europa central ali, deixando para trás os tempos medievais, dos feudos, a burguesia ascendendo e a revolução tecnológica, à época, o que nós chamamos da revolução industrial, a mecanização do trabalho, era essa ordem de fenômenos que se apresentava naquele tempo. E por conta desses acontecimentos, as fábricas e aquelas chaminés, as cidades cheias, mal planejadas e o próprio sentido do avanço da tecnologia ou da limitação dos recursos, não tinha, por exemplo, o devido, cuidado no tratamento sanitário, no fornecimento da água, coleta de esgoto, etc. Então a gente via ali as grandes cidades do centro da Europa já de alguma forma apresentando essa ordem de problemas, mas é muito a miúde. E todo mundo tratava isso como algo natural. Faz parte. É assim mesmo, dá para viver dessa forma. E assim se transcorreram décadas e décadas e décadas, sem que nós nos dessemos conta da direção em que humanidade estávamos caminhando a partir daquele momento. O meu pai é engenheiro por formação, engenheiro químico. E ele trabalhou durante muitos anos em Cubatão. Vejo aqui, de relance na plateia, não temos uma média, uma faixa etária, talvez dos 40, 50 em diante. Eu estou com 47 e me recordo desse tempo, tenho certeza que falo aqui entre pares. Lá na década de 80, vocês lembram quando começou a surgir aquela coisa, Cubatão, aquela fumaça, Cubatão, a cidade mais poluída do Brasil,
do hemisfério sul, da América Latina, era um problemaço. E o meu pai, engenheiro químico, trabalhava em fábrica daquelas lá. E ele conta até hoje, a gente não tinha a menor ideia. Isso a gente está falando aí de 40 anos atrás. A gente não tinha a menor ideia. Jogava lá os dejetos lá da produção nos rios, nos afluentes que passavam, não tinha o menor problema, ninguém estava preocupado com isso. Ninguém tinha se assentado, ninguém não, né? Mas poucos de nós estávamos verdadeiramente atentos a toda essa ordem de coisas. Lançando, produzindo lixos, dejetos, rejeitos, etc. e acumulando isso de uma forma um tanto quanto perigosa e arriscada, né? Para o futuro, com os riscos de contaminação, etc, etc e etc. Fato é que foi precisamente nessa época, ali entre as décadas de 70 e 80 do século 20, 1970, 1980, quando a humanidade de fato começa a se dar conta, né, do acúmulo, é como tudo na vida, né? Às vezes começa pequenininho, a gente não presta atenção. Aí a coisa vai crescendo, vai acumulando, aí a gente, opa, peraí, né? Tem alguma coisa aqui que está mudando, está incomodando, é melhor a gente começar a prestar atenção. E foi justamente nessa época lá de 1970, 1980, ambientalistas, biólogos, enfim, quem lida mais diretamente com as questões da natureza, começaram a reverberar, trazer relatórios, estudos e pesquisas que apontavam os riscos objetivos para a qualidade de vida do conjunto da humanidade, mas especialmente a determinadas populações, em determinadas localidades mais próximas das indústrias, nas grandes cidades, etc., onde o sentido de qualidade de vida começava a entrar em risco por conta desses avanços do modelo econômico que nós adotávamos e, a rigor, não mudamos praticamente em nada de lá para cá, mas o que isso significava de risco, de problema, de geração de doenças respiratórias e dos mais diversas outras manifestações. E esse esforço de observação desse fenômeno e de tentativa de contenção deste e de mudança da forma do ser humano se organizar, produzir riqueza e viver em sociedade, surge ali nesse 1980, através de uma publicação de um documento patrocinado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, chamado Nosso Futuro Comum. Um nome bastante sugestivo. Nosso Futuro Comum. Ele reunia uma série de estudos de especialistas, né, de diferentes partes do mundo. Ele recebe o nome também, um apelido, né, o chamado Relatório Brundtland, que era o nome da organizadora, de uma pesquisadora de origem norueguesa, que foi aquela que organizou esse relatório chamado Nosso Futuro Comum. E é ali onde a gente encontra a definição desse termo sustentabilidade. E diz o seguinte, né? Sustentabilidade, me permitam a leitura para não falhar com a fidelidade ao texto. A sustentabilidade refere-se à capacidade de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. O conceito de sustentabilidade é admitir a nossa capacidade de satisfazer as nossas necessidades do presente, mas sem que isso impeça, constranja, atrapalhe que as gerações futuras, por sua vez, também possam atender neste tempo futuro às necessidades de seu momento. E a partir desse esforço ali dos anos 1980 e trazendo um pouquinho aqui para perto de nós, vou desafiar a memória aí de vocês também. Vocês lembram de um grande evento que nós recebemos aqui na cidade do Rio de Janeiro em 1992? A Eco 92 ou a Rio 92. Foi também um grande evento patrocinado pela Organização das Nações Unidas, diferentes
países, centros de pesquisas, universidades, etc., todos reunidos aqui no Brasil, todos reunidos aqui no Rio de Janeiro, que temos essa vocação, né? Recentemente tivemos aqui o G20, o BRICS, né? Algo nessa ordem, com um detalhe muito interessante daquela Eco 92, que diferente dessas outras reuniões que eu acabei de comentar, que se restringem praticamente aos chefes de Estado, fechados ali em cúpulas, etc., a Eco 92 tinha um apelo muito forte para a participação da sociedade civil, que a rigor somos nós, né? A população comum que se organiza em torno de associações, de igrejas, de ONGs, de projetos, enfim, que representam as vozes, os anseios, o pensar, o fazer da sociedade para além da esfera governamental. Ali no aterro do Flamengo, ergueram-se tendas coloridas imensas, né? Que serviam cada uma delas de palco para debates, seminários, congressos, etc., e que falavam desses desafios daquele tempo. E não somente falar de planta, não somente falar de bicho, mas é para falar do ser humano. Porque o ser humano, a gente, né, nos nossos devaneios, a gente em algum momento se convenceu que a gente é tão especial, mas tão especial, mas tão especial, que a gente não faz parte da natureza. Natureza não, natureza é aquele negócio lá no mato, né? Lá no mato, eu, ser humano, sou de uma outra classe, sou de uma outra categoria, estou apartado da natureza e no fundo toda essa história, toda essa conversa é um esforço, né, de resgate. Nós somos parte da natureza, fundamentalmente. E quando se fala desses desafios, né, da sustentabilidade, a rigor, alguns chamam de fatalistas, apocalípticos, etc., né? O que se fala mais do nosso tempo presente, de alguns anos para cá, porque esse conceito ele vai sendo ressignificado, ele vai evoluindo, enfim, e o que se fala mais recentemente são das mudanças climáticas, né? Esse é o conceito mais recente, que naquela época não era exatamente isso que se falava, mas hoje o que se fala é de mudança climática. E temos muitos que não concordam, que duvidam, não, mas não é bem assim, sempre teve calor, sempre teve frio, é uma coisa, é outra. E toda a polêmica é bem-vinda, mas o dado concreto, os dados científicos nos dizem o seguinte, e eles são muito contundentes. De fato, mudanças radicais no clima do planeta sempre existiram. Sempre existiram ao longo dos séculos e dos milênios. Isso é fato. Já tivemos eras glaciais, onde o planeta inteiro aqui no Brasil também era coberto de neve isso aqui. Então houve, né, mudança para aquecer, para esfriar, pelas mais diversas causas. Por agentes externos, como no caso do meteoro, né, que chega e destrói a vida dos dinossauros, né? Ele causou uma era glacial. Mas como assim? Como ele vem, explode, faz calor. Pois é, ele faz calor no ato da explosão. Só que ele levanta tanta poeira que essa poeira cobre toda a atmosfera do planeta, o Sol não chega mais, e embaixo dessas nuvens de poeira a temperatura cai, porque o calor não entra nessa atmosfera. Então nós vivemos uma era glacial que foi terrível, arrasadora para milhares e milhares de espécies de animais, de plantas, etc., graças a esse acontecimento. Ou por outras questões mais gradativas do eixo do planeta, enfim, questões astronômicas, cósmicas, que a gente ainda não entende muito bem conforme aconteceram. Mas o fato concreto é, jamais, naquilo que a ciência humana é capaz de constatar, segundo os seus mais avançados métodos, etc., jamais na história do planeta, e não é na história humana, é na história do planeta, que nos remete a mais de 4,5 bilhões de anos, o ser humano é recém-chegado nessa história. Mas jamais houve mudança tão brusca, detectável, perceptível, quanto essa dos últimos 100, 150, 200 anos. E ela se dá de forma acelerada. E os impactos disso são percebidos por nós. Ou seja, qual é a conclusão quando se junta todos esses elementos? A ação humana
está ocasionando essas mudanças. O nosso modelo de produção, o nosso modelo industrial, fabril, etc., os produtos que a gente usa, que a gente consome, a nossa forma de vida hoje vivente das últimas décadas, desses últimos séculos, está trazendo impacto para essa dinâmica, para essa harmonia do planeta. E dizia, né, citava, que sim, não é, esse é o discurso mais fatalista, apocalíptico, pois bem. Se é o fim do mundo ou não é o fim do mundo, se vai ser o fim do mundo ou não vai ser o fim do mundo, eu vou dizer, antes desses impactos de curto prazo, eu vou dividir duas más notícias com vocês. Duas. Desculpa, gente. Tem gente que fala assim, é uma boa ou uma ruim, né? Mas eu tenho duas ruins. Duas ruins. A primeira delas é que chegará o fim do mundo, Luciano. O mundo vai acabar. Vai mesmo. A Terra, o planeta Terra, ele vai se acabar. Só que não vai acabar ainda. Né? Daqui a alguns bilhões de anos, entre cerca de 6 bilhões de anos daqui para frente, o nosso Sol, né? A nossa estrela, no seu processo de evolução, do seu ciclo de vida, ele, em determinado momento, a composição dos seus elementos químicos se altera, de forma que ele vai deixar de ser o que hoje nós chamamos de uma anã amarela, é a classificação do nosso Sol, para se tornar uma gigante vermelha. Ele vai crescer 200 vezes o tamanho que ele tem hoje. E o que vai acontecer é que ele vai ficar tão grande que ele vai engolir o planeta Terra. Daqui a alguns bilhões de anos. Então vocês podem ficar tranquilos, todo mundo aqui vai ser espírito de luz, habitando uma galáxia distante, e ninguém vai virar churrasco, fica tranquilo. A segunda notícia ruim, entre aspas, me permitam o humor, é que há também estudos, né, de astronomia, enfim, que dão conta que aproximadamente daqui a 17 bilhões de anos, a chamada matéria escura, isso aí é uma conversa muito longa, e eu também não tenho a devida propriedade de uma explicação mais precisa, ela vai gerar um tal desequilíbrio na matéria bariônica, que é o que nós conhecemos, a matéria da forma como nós lidamos, que vai desagregar a matéria da forma como nós conhecemos, os astros, os elementos, etc. E que o próprio universo, não só o planeta Terra, a partir da expansão do nosso astro, da nossa estrela, mas o mundo como todo, o universo, o cosmos, ele vai se dissipar, sabe-se lá para onde isso vai acontecer. Mas isso é muito para frente. Uma mera curiosidade, eu falei que a notícia é ruim, mas está no plano. Confia. Isso aí Deus sabe o que está fazendo. E já dizia lá o velho Lavoisier, na natureza nada se destrói, nada cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então alguma coisa vai ser transformada. Exatamente, a gente não sabe como é que se copia, né? É verdade. É verdade, tudo se copia, você tem razão, tudo se copia. O nosso desafio, meus amigos, a despeito dessa divagação, é que se nós pararmos para pensar, esses grandes cataclismas, esses acontecimentos como esse que a gente citou, fosse das eras glaciais, fosse do impacto de um grande corpo celeste, um meteoro de uma dimensão grande, tudo isso realmente pode acontecer e pode colocar em risco a nossa vida. Mas são agentes externos, que a gente não controla, a gente estuda e tenta se preparar caso alguma coisa assim venha a acontecer. Se tiver o tempo devido, é provável que a humanidade, com toda a sua inteligência, com toda a sua tecnologia, consiga, de alguma forma, aliviar as consequências de um grande acontecimento como esse. Mas após 4 bilhões e meio de anos que esse planeta existe, pela primeira vez, e há muito pouco tempo, somos nós, seres endógenos, seres nascidos aqui neste próprio mundo, que reunimos capacidade para destruí-lo. Pela primeira vez,
E isso tem muito pouco tempo. Ao longo da história do planeta, mais de 99% das espécies vivas, da fauna e da flora, que já passaram pela nossa superfície, já foram extintas. Ao longo da história do planeta, mais de 99% das espécies vivas no planeta já foram extintas. Chegaram, sumiram e já foi. E foram por causas naturais. Processo evolutivo, causas naturais. Porém, há muito pouco tempo, há poucas décadas, uma dessas espécies passou a reunir condições de provocar a destruição deste planeta. E aí vocês me perdoem o reparo, eu fui dramático por um lado, mas a informação não é exatamente essa, e a curiosidade do caso reside justamente aí. Quando se fala assim, o mundo vai acabar numa guerra nuclear, não vai não. O mundo vai continuar, o que vai acabar vai ser a gente. O mundo vai continuar. O que vai acabar é a humanidade, o mundo da forma como a gente conhece. Grande parte das espécies vivas seguramente iam sofrer graves constrangimentos. Mas se nós tivéssemos uma hecatombe nuclear da forma quem viveu ali a Guerra Fria, né? Todos aqueles episódios, a crise dos mísseis de Cuba, Estados Unidos, Rússia, aquela tensão, aquela coisa toda, né? E curiosamente, né, a gente achava que isso tinha ficado para trás. A gente aqui nos últimos anos, a gente está vivendo um contexto esquisito que eu vou dizer para vocês. Conflito na Ucrânia, Israel lá e a faixa de Gaza lá na Palestina, a ascensão da China, Coreia do Norte, a Coreia Popular lá desenvolvendo mísseis e tal. Tem uma coisa estranha aí que... Eu não sou pessimista não, eu sou otimista, mas só olhando para a realidade dos ciclos, sabe? Do que a gente vive e o sentido de cuidado que a gente tem que ter, que a gente não deve perder, né? De forma alguma, não podemos perder esse sentido dos riscos que estão presentes, sobretudo em falar das responsabilidades que nós abraçamos. Esse é o sentido fundamental. O que isso conversa com a nossa realidade, né? Quais são os desafios que estão postos, né, para nós, humanidade, nos nossos tempos, né? Pois bem, falamos aí desses contextos de história, de meio ambiente, essas coisas todas. Mas falamos, né, não é só para falar de sustentabilidade, falar de espiritismo e também do outro campo, né, de interesse e de estudos aqui para nós. E nas tradições espirituais, né, o que se fala em relação a isso? Quando a gente fala desses limites da humanidade, separei aqui 3 referências para dividir com vocês, né? Uma do campo místico, né, vamos colocar dessa forma, e outra bem próximo da gente, né, na tradição cristã. Do campo místico tem lá Nostradamus na sua carta a Henrique II, e ele diz assim: e a um eclipse do sol sucederá o mais escuro e o mais tenebroso verão que jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo. E de lá até esse dia, e isto será no mês de outubro, quando uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a terra fora de órbita e abismada em trevas eternas. O apóstolo João, e aí vindo a tradição cristã, em seu Apocalipse, o que quer dizer revelação, né? A gente utiliza a palavra Apocalipse como alguma coisa assim, é porque a revelação dele é meio destruidora, né? Essa aqui é a questão. Mas a palavra Apocalipse em si, ela quer dizer revelação. E ele diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E mais adiante, ou na verdade, historicamente, né, no tempo antes dele, Jesus, o mestre, em seu sermão profético, diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
Logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essas imagens dos três, eles falam de céu, de lua, de mar, de escuridão, de... Curioso, né? Estou atrapalhando, eu me mexo muito, né? Tá pegando? Há aqueles que dizem o seguinte, né? Que essas falas são compostas de fartos elementos de alegoria, de simbolismos. A rigor, parece-nos plausível, né? Essa interpretação, afinal de contas, são fenômenos físicos, astronômicos, assim, muito exóticos, para dizer o mínimo, né? Portanto, vamos nos ater, né, talvez nesse sentido dos limites, dos desafios e dessas ditas tribulações, né, que se avizinhariam e que em algum momento se colocariam a desafiar a nós, humanidade. E via de regra se associam a estes fenômenos a alguma condição de penalidade a um comportamento humano desviado da rota ou dos princípios ditados pela lei divina. O Espiritismo, por sua vez, nos sugere, através de diversas referências e fontes, uma imagem que conversa, de alguma maneira, com esse campo de sentidos, dessas imagens ou desses acontecimentos, aquilo que nós temos denominado, né, do processo da transição planetária. E, obviamente, uma crença fatalista de uma hecatombe, do fim de uma grande catástrofe, parece não fazer sentido. Algo efetivamente arrasador, que destrói, não deixa pedra sobre pedra, coisa sobre coisa. Qual a utilidade disso? É alijar a humanidade deste mundo? A gente vai habitar um outro, simples assim. Quando uma casa não está mais disponível, suas estruturas não mais sustentam as condições de habitabilidade daquele espaço, os residentes daquela casa buscam outro abrigo. Nós, como espíritos imortais, ainda que vinculados a este planeta por as questões mais diversas, no momento em que ele não reunir as condições necessárias para o nosso processo de aprendizagem e de evolução como espíritos, seremos levados para outro que atenda a estas necessidades. Portanto, abraçar a ideia de uma devastação irreparável não nos parece propriamente fazer muito sentido. Essa casa ainda guarda finalidades, utilidades por muito tempo. É uma dedução. Mas a ideia da transição planetária nos aponta uma perspectiva, portanto, diferente. Que seja mais suave para o conjunto da humanidade, mas que pode ser um tanto aterradora para aqueles que não estão devidamente preparados ou atentos a esse processo. Esse é o ponto. Seria como reprovar na escola uma turma inteira porque alguns alunos não se prepararam para a prova. Aqueles que não levaram os estudos na seriedade devida, aqueles que não apreenderam os conteúdos que foram ensinados, aqueles que não fizeram valer o esforço de outros tantos dedicados ao aprendizado e à evolução daquele grupo, estes sofrerão as sanções que lhes são próprias, que são justas, a sua negligência, o seu desinteresse, a sua falta de empenho.
A outra parte do grupo, contudo, que fez bom uso do seu tempo, das suas oportunidades e manifesta haver adquirido o conhecimento desejado, terá a recompensa pelo seu esforço. Reunir todos como se fosse um grupo homogêneo que nós não vemos em nenhuma escola, né, da nossa experiência prática do mundo, seria, no mínimo, uma grande injustiça colocar todos na mesma condição, cada qual com a sua contribuição, cada qual com o seu perfil, cada qual com as consequências das suas escolhas e do exercício do seu livre-arbítrio, da sua capacidade. O Espiritismo, portanto, nos aponta que essa mudança, essa inflexão do planeta, que está sim associada a esses dilemas, o dilema ambiental, os dilemas sociais, convenhamos, ainda nos tempos atuais, cerca de 10% da humanidade passa fome. 10% da humanidade do planeta passa fome neste exato instante. Falta o café da manhã, falta uma janta, falta um almoço. E nós temos recursos tecnológicos, recursos da natureza, enfim, para produzir, e produzimos alimentos em quantidade e em diversidade e variedade nutricional para dar conta das necessidades de alimentação, de refeição dos mais de 8 bilhões de semelhantes a nós que habitam este planeta encarnados. Mas tem 10% deles, quase 800 milhões de pessoas que não têm, não são 80, não são 800 milhões de pessoas que não têm as suas necessidades básicas atendidas no tempo presente. Como é que a gente lida com isso? Moralmente, bilhões e bilhões e trilhões da moeda que a gente escolher dedicados para as indústrias do armamento, para a especulação financeira, para o enriquecimento de poucos, enquanto outros tantos não têm o mínimo necessário para viver. São os dilemas do nosso tempo. É a humanidade da qual nós fazemos parte sendo testada. O que nos atrai? O que nos move? O que nos impulsiona? Quais são os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ambições? Tudo isso faz parte desse processo. A gente traz essas imagens mais dramáticas para despertar esse sentido da reflexão profunda. Uma vez mais, o que nos move? E trago para o coletivo, ainda que cada um de nós deva mergulhar numa reflexão justa, na intimidade da própria consciência. Mas o que nos move enquanto coletivo? Por que tantas discrepâncias? Por que tantas injustiças? Por que tanta violência? Por que tantas oportunidades e recursos tão concentrados para poucos, enquanto uma imensa maioria está alijada daquilo que é básico? São os limites do modelo de desenvolvimento, do modelo de socialização que nós abraçamos ao longo dos séculos e ao longo dos milênios. São os limites se apresentando. E na hora que os limites se apresentam, também se apresenta para nós a necessidade de fazermos escolhas. E que essas escolhas sejam responsáveis, que essas escolhas sejam conscientes, que essas escolhas entendam os desafios que estão postos para o conjunto da humanidade como produto e resultado desse processo do qual todos nós fazemos parte. Todos nós fazemos parte. Os limites da sustentabilidade do planeta na dimensão ambiental, econômica, social, etc., essas mudanças climáticas, o derretimento das calotas polares, o aumento, né, do nível das marés, dos oceanos, enfim, essas grandes tempestades que se prolongam, os extremos de temperatura, tudo isso está acontecendo, não está acontecendo por acaso. Estamos sendo alertados há muito tempo, mas muito pouca coisa se fez. São os limites do planeta
nos mostrando os limites da conduta humana, seja na dimensão material, seja nas suas implicações morais e espirituais na essência. E aí, quando falamos o que é a pergunta original, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que falar de sustentabilidade tem a ver de falar com o espiritismo? É nós nos entendermos como espíritos eternos ou imortais, dotados de inteligência, de livre-arbítrio, de conhecimento, de todas essas coisas. O que estamos fazendo de uso desses atributos? Para onde nós estamos permitindo que a nossa humanidade avance, caminhe? Que interrupções, que mudança de curso nós estamos ajudando a promover de reajuste? E aí a gente fala do mundo regenerado, ou do mundo de regeneração, que Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, define assim: neles, nos chamados mundos regenerados, né, não há mais o orgulho que emudece o coração, não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Santo Agostinho nos dá assim um relance do que aguarda a humanidade de um mundo regenerado. Um mundo onde todos esses dilemas, onde todas essas contradições, violências e injustiças já não existem mais, já ficaram para trás. Porque aquela humanidade assim decidiu fazê-lo. É muito curioso, porque às vezes, quando falamos, né, da transição do planeta, de um mundo de regeneração que se avizinha, ainda que nós não saibamos a data exata, muitos de nós imaginam uma intervenção externa, divina, Jesus assinando um decreto celestial dizendo: a partir de hoje, o planeta Terra é um mundo regenerado. Aí vai passar assim um trem, alguma coisa assim, um planeta chupão, né, como dizia o Chico, né? Aí todo mundo embarca para lá e vai ficar aqui quem foi digno do prêmio. E essa imagem, ela também é alegórica, ela é imprecisa por definição. Em princípio... Acabou a bateria? Falei que eu falo alto? Tá? Vocês estavam ouvindo aí atrás, não estava? Sim. Aí, falei, nem percebi. Vocês preferem sem o microfone? Não. Obrigado, Luciana. Não vai passar esse planeta chupão dessa forma. Aí vai todo mundo, desaparece, como dizem nossos irmãos evangélicos, né? O arrebatamento. Vocês sabem o que é o arrebatamento? Já viram um carro? Eu não tenho visto ultimamente não, mas eu acho bastante interessante. Eles botam um adesivo assim na parte de trás do carro e diz assim: atenção, ou cuidado, em caso de arrebatamento este veículo ficará desgovernado. É verdade. Estou falando, juro para vocês, não é brincadeira não, existe isso mesmo.
A ideia do arrebatamento é isso, que é o dia do juízo, né? O dia do juízo, a volta de Cristo, nada de Jesus, tá? E que aí, nesse momento, e vai ser uma coisa meio assim, no estalar de dedos, as almas puras, salvos, serão arrebatados. O corpo fica ou vai com o corpo, não sei exatamente como é que é nesse detalhe, mas é assim, não, você, todo mundo desaparece. Tem até uma série dessas aí de streaming, não sei se é do Netflix, que faz uma associação com essa ideia que de um dia para outro um monte de gente desaparece e ninguém sabe para onde foi. E aí conversa com essa imagem aí do arrebatamento. Não nos parece que se vai dar dessa forma. E muito menos que nós seremos coadjuvantes desse processo. Está ali pela periferia, a gente é protagonista, todos nós. E o conjunto da humanidade. Porque a rigor, não é que o mundo passará a ser de regeneração, é a humanidade que será uma humanidade regenerada. Simples assim. Simples assim. É como se a gente tivesse aquela casa suja, desarrumada, bagunçada, aquele aspecto todo descuidado, que no fundo é reflexo de quem mora dentro dessa casa, né? Quem mora na casa dita as regras do seu funcionamento, da sua higiene, enfim, das suas rotinas. E quando essa casa, né, muda esse padrão, é porque alguma coisa mudou ali, e pode ser que aquele antigo habitante ou aqueles antigos residentes tenham, por sua própria vez, né, tomado as atitudes necessárias para promover essa mudança, essa higiene, essa limpeza, essa renovação da casa. Portanto, a regeneração do planeta, ela não vem de fora para dentro, não é um decreto celestial, não é de uma hora para outra, é fruto da ação consciente daquela própria humanidade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o dia é hoje, a hora é agora, o lugar é aqui. Onde nós estivermos, na casa espírita, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, né? E que a gente leve as convicções que o Espiritismo nos empresta para esses ambientes. Não é chegar lá fazendo proselitismo. Não, estou aqui com o Livro dos Espíritos, leio isso aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que, bem, se você perceber a abertura, interesse, faz parte também, mas não se trata disso propriamente. É uma condução ética. Uma ética humanista. Quantos e quantos ateus, agnósticos, são exemplo de conduta, figuras extraordinárias e que eu não tenho dúvida alguma, né? Se a gente atribui ao momento de desencarne esse reencontro com a verdade, eu tenho absoluta certeza que chegam no mundo espiritual, talvez ainda com alguma confusão mental por não entender exatamente o que se passa, traz dentro de si uma capacidade imensa de adaptabilidade e de amparo dos amigos espirituais pelas conquistas morais que eles tiveram na Terra, independente de frequentarem alguma religião, de abraçarem alguns princípios ou livros sagrados ou não. É a conquista do ser. Que essa ética espiritual, espiritualista, regenerada, humanista, chamem da forma como queiram, isso também não é tão importante. Mas que a gente seja esse sentido de mudança, de consciência, de solidariedade, de respeito à vida em todas as suas manifestações. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a este um segundo de igual valor, ao próximo, mas o maior é amar a Deus. E onde é que nós encontramos a divindade, se não na sua criação? Nós, seres humanos, espíritos, no nosso estágio evolutivo, se a gente mergulhar aqui para tentar entender Deus, desiste que a gente não vai conseguir. Não vai. Os atributos, Deus é imaterial, Deus não é... legal, mas Deus, a gente não tem a menor ideia do que seja. Não tem. A gente intui, a gente tenta se aproximar, mas nós não temos capacidade. É que nem você tentar ensinar para uma criança de 2 anos de idade, né, uma fórmula matemática, física, não vai conseguir, não tem capacidade. É mais ou menos a gente para entender Deus. A melhor forma da gente se aproximar da divindade é no sentido das suas emanações, da sua criação.
respeitar a casa, respeitar o mundo, amar ao próximo, amar a vida em todas as suas manifestações, e em última instância, fidelidade ao maior dos mandamentos, conforme Jesus nos legou, conforme Jesus nos ensinou. Portanto, meus amigos, encerrando a nossa fala em observância ao tempo, agradeço o convite, a paciência de vocês, lhes deixo um abraço muito fraterno e um desejo de muita paz. Bom, muito obrigada, Al, por ter trazido aí um tema tão essencial e tão pouco falado aqui dentro do nosso meio do Espiritismo. Verdade. Nós agora vamos dar início à segunda parte aqui do nosso encontro, que é o momento do passe. Eu peço para que o público permaneça sentado em silêncio e os passistas se posicionem para o trabalho. Pensando em Jesus, graças a Deus.
Mestre querido, agradecemos a Ti mais uma vez pelo dia de hoje, por todos esses ensinamentos que aqui foram postos pelo nosso querido amigo Alan, e relembrando a fala de um grande amigo nosso: os tempos são chegados. Os tempos de união, os tempos de transformação, os tempos de mudança. Mudança desse nosso planeta, mudança de nós mesmos, Mestre. Que nós podemos caminhar junto, que nós possamos nos entender parte desse planeta, agindo de forma igualitária entre todas as criaturas. Que possamos amar uns aos outros e a todos os seres desse planeta. Mestre querido, que possamos ser abençoados na noite de hoje, levarmos todas essas boas energias que aqui pairaram sobre nós, com a ajuda desses amigos espirituais tão queridos que estiveram conosco na noite de hoje, sempre estarão. Que todos aqueles em que passarem pela nossa tela mental neste momento, encarnados e desencarnados, recebam essas boas energias salutares. Que todos nós tenhamos uma noite de muita paz e harmonia. Graças a Deus. Bom, gente, como de costume, nós temos alguns avisos aqui da casa. Eu vou pedir para que vocês aguardem mais um pouquinho. Nós temos alguns trabalhos aqui na casa, como a cesta básica, o brechó e um trabalho que nós fazemos com as gestantes. E para que esses trabalhos aconteçam, nós precisamos da colaboração de todos vocês, com entrega de alimentos, 1 quilo de alimentos, os alimentos da necessidade da semana estão fixados no quadro ali ao lado da cantina. Mas qualquer informação podem perguntar a mim ou qualquer um da casa, trabalhador da casa. Para o nosso brechó, nós sempre recolhemos roupas e itens em bom estado para compor o nosso brechó, e o trabalho que nós fazemos com a gestante, nós estamos precisando de fraldas tamanho M ou qualquer item de bebê que esteja em bom estado. Nós convidamos a todos vocês para a Evangelho Terapia, que é o estudo do Evangelho aqui na casa, pois não? Qual o horário do brechó para doação? Não, para doação a qualquer momento, que a casa estiver aberta, você pode entregar aqui, só deixar aqui, tá? O nosso brechó ele funciona de terças e quintas, de 9 a meio-dia, de 1h30 às 4h30, tá? A Evangelho Terapia é um trabalho que a gente faz aqui de estudo do Evangelho, e não somente leitura, a gente faz uma terapia mesmo com essa leitura, é aplicar sempre o Evangelho ao nosso dia a dia, na nossa vida. E temos vários horários online e presenciais. Qualquer dúvida vocês podem se informar ali na livraria. E ali nossa livraria, biblioteca e cantina estão sempre em funcionamento 30 minutos antes e após a palestra. Este mês, já estou me adiantando aqui, nós começamos hoje a campanha para arrecadação de doações para a nossa festa do Dia das Crianças da Evangelização. Nós todo sábado fazemos um trabalho com crianças da evangelização, e no dia 25 de outubro faremos uma festa para elas, né, com brinquedos, cama elástica, videogame. Enfim, então quem puder colaborar com qualquer quantia para que essa festa ocorra, nós damos comida, enfim, temos um bolo ao final. Então é só passar na livraria também, tá? Aceitamos Pix, enfim. Tenham todos uma... Ah, não, eu sempre esqueço do livro. Agora que o salão está mais cheio, alguém vindo à casa pela primeira vez? Então, você já ganhou um livro. Vamos lá. Eu vou sortear, então, na verdade, quem vai falar os números é o Alan. Alan, 3 números para sortear 3 livros. 14, 31... 14... 31.
Ninguém? Olha ali. Aí, ó. 31. Muito bom. E? 49. 49. Parabéns, gente. Os seus livros estarão lhes aguardando na livraria. Podem passar lá ao final para escolher. Tenham todos uma boa noite.